Olá, alunos! Sou o tutor Fernando, dos polos de Diadema e de São Caetano, da Unip de Educação à Distância, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre o período de provas, agora de final de semestre, de novembro e dezembro de 2025. Vamos lá? Certo, pessoal. Então vamos lá. Iniciamos aí pelo primeiro slide. Assista a live até o final. Entenda como funciona o período de provas, entenda os tipos de provas, entenda quais disciplinas precisa realizar provas. As informações passadas nessa live são consideradas informações dadas e serão cobradas durante o período de provas. Lembrando que as provas são as avaliações mais importantes do curso de vocês. Pessoal, é assim, tem muito caso do aluno que chega lá para fazer prova e eu pergunto assim, nossa, tá com dúvida, não entendeu isso, aquilo, aquele outro, coisas que a gente conversou na live, ou pior, às vezes perde data, perde prazo, não entende aí os horários de provas, né? E aí chega lá morrendo de dúvida, às vezes é prejudicado por causa de final de prazos da Unip, e aí fala assim, poxa, mas eu não sabia. E aí eu pergunto, você assistiu a live de prova que nós fizemos aí para orientação de vocês, para vocês terem as informações? Eu não me respondi assim, só assisti um pedaço. Não vi, não assisti. Olha, a live de provas, ela está aqui para auxiliar vocês. Essa aula de provas, ela é feita com as dúvidas, com as coisas que vocês mais perguntam. Pra realmente auxiliar, mostrar aí os caminhos, dar todas as diretrizes, deixar tudo claro para que vocês possam ter um período de provas tranquilo. Olha, 99,9% das disciplinas que vocês cursam tem prova presencial ou prova online, tá? E as provas são a avaliação mais importante, que tem maior peso ao longo do curso de vocês. Não realizar as provas sem uma preparação, sem uma organização, sem saber o que você está fazendo, vai prejudicar a graduação de vocês. Prejudica a continuidade, prejudica que faz demorar mais tempo a finalização da graduação. Então, eu digo para vocês, pessoal, assistam a live de provas até o final. Assistam do começo ao fim. Ela vai ficar gravada aqui no YouTube. Você pode acelerar. Se é um assunto que você já entende, coloca lá 1.5, faz com que ela seja um pouco mais rápida, mas assista, né? Ela vai ter aí, acredito eu, algo em torno de 1h10, 1h20 de duração, talvez um pouco menos, né? Pode assistir aos poucos, assiste um pouquinho cada dia, 20 minutinhos, 15 minutinhos por dia, 4 ou 5 dias aí que você faça isso, você consegue entender tudo, né? Assista por assunto, se for o caso, para que você tenha todas as informações. Então, se você tem dúvida em quais disciplinas precisa fazer prova, quais disciplinas tem prova presencial, quais disciplinas tem prova online, cálculo de média, tipos de provas e datas, como são as provas, tudo isso está aqui na live, feito para auxiliar vocês, feito para que vocês consigam aí tirar o melhor e não fiquem se preocupando em saber o que tem que fazer, porque a live já vai orientar, certo? Seguindo em frente, as provas presenciais são obrigatórias? Sim, as provas presenciais são obrigatórias a todos os alunos matriculados nos cursos de graduação da Unip, na modalidade à distância. E a EAD tem prova presencial? Sim, o conteúdo teórico é online, disponibilizado no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizado. As avaliações das disciplinas regulares são presenciais e obrigatórias. Há também disciplinas que têm prova online, nós vamos falar disso. Seguindo em frente, quando são as provas? Pessoal, eu costumo dizer para os alunos que se você entender isso aqui, se você gravar isso aqui, você nunca vai ser pego de surpresa. Se for o caso, pausa a live, faz uma anotação, faz uma colinha, deixa aí grudado aí num quadro de avisos, na mesa de vocês, no celular de vocês, faz um print de tela, para que isso possa auxiliar vocês. Muito simples, pessoal, assim, as provas presenciais dos cursos de bacharelado, licenciatura, superior tecnólogos, são sempre nos meses de abril, junho, outubro e dezembro. A gente fala dezembro, mas elas sempre iniciam no final de novembro, tá certo? Quais disciplinas têm que fazer prova em cada período? Disciplinas regulares do calendário de fevereiro e março têm avaliações em abril. Disciplinas regulares do calendário de abril e maio e dependências têm avaliação em junho. Disciplinas regulares do calendário de agosto e setembro têm avaliação em outubro. Disciplinas regulares do calendário de outubro e novembro, que é o momento que nós estamos agora, tá? Então, regulares de outubro e novembro, e dependências têm avaliações em dezembro. Se você gravar isso, você está tranquilo. Isso, os cursos bacharelado, licenciatura, superior tecnólogo. E os cursos de saúde, como são? Disciplinas regulares do calendário de fevereiro, março, abril, maio e dependências, avaliações em junho. Disciplinas regulares do calendário de agosto, setembro, outubro, novembro e DPs, avaliações em dezembro, é o período que nós estamos agora. Então, se o seu curso é de saúde, fisioterapia, educação física, nutrição, enfermagem, você tem que seguir esse modelo aqui e vai fazer a prova de todas as disciplinas do semestre e todas as dependências. Alunos aí veteranos que tenham dependências fazem prova agora também, tá certo? Nós vamos falar muito claramente sobre dependências, que eu sei que é uma coisa que às vezes causa muita dúvida para os alunos. Vamos em frente, pessoal. Então, tá bom. E esse semestre, especificamente, quais são as datas da prova? Mais um slide que você deve parar e fazer anotações aí. De 24/11 a 29/11, provas regulares. De 1/12 a 6/12, provas substitutivas. De 8/12 a 13/12, provas de exame. 14/12, todo mundo de férias, só vai retornar aí no final de janeiro, começo de fevereiro de 2026. Portanto, nesse momento, gente, foco, força e fé.
seguindo em frente aí. Muito especial, ó, eu coloquei até um asterisco aqui no slide anterior, lá no 8/12. Muito importante relembrar que 8/12 é feriado em Diadema, tá? Nós não teremos expediente no polo. Provas de exame podem ser realizadas de 9/12 até 13/12. Pessoal, organizem-se, ok, alunos de Diadema? A nossa organização aqui no polo depende da sua organização em casa, tá certo? Vamos seguindo em frente aqui, pessoal. Agora vamos falar de tipos de prova. Gente, isso causa muita dúvida. Às vezes o aluno vai lá, agenda a prova, chega no polo, não consegue fazer a prova, porque aquela prova em específica que ele agendou, aquela disciplina em específica que ele agendou, não está liberada para aquele momento, né? Então a gente tem que falar muito aí, isso é muito incisivo aí, em questão de tipos de prova, pessoal. Vamos lá, provas regulares de outubro e novembro. Como o nome já diz, provas regulares de disciplinas que constam no calendário de outubro e novembro. No caso dos cursos de saúde, provas regulares das disciplinas cursadas ao longo do semestre inteiro. Provas regulares também de disciplinas online, disciplinas que têm prova online. Estudos disciplinares, introdução à educação à distância e disciplinas optativas. São essas. Não há outras disciplinas que têm prova online. Então, apenas essas três. Todos os estudos disciplinares, todos os alunos têm, normalmente estudos disciplinares por bimestre, ou seja, ao longo do semestre você tem 2 cursos, licenciatura, bacharelado e tecnólogos, fazem prova em meio de semestre, já fizeram estudos disciplinares, ou alunos que ingressaram agora, que são turmas de outubro, vão fazer o primeiro agora, e os cursos da saúde têm 2 estudos disciplinares para fazer agora. Se você é um aluno calouro, você tem aí para fazer a introdução à educação à distância, e se você escolheu disciplina optativa, você faz também a prova da disciplina optativa agora, em período regular. E disciplinas cursadas em regime de adaptação ou dependência, as nossas DPs. Então, se você já é um aluno veterano, reprovou em alguma disciplina, está cursando essa disciplina nesse momento, muito importante, tem que estar cursando a disciplina, você faz prova dessa disciplina agora, no período de provas regulares. Tudo bem? Seguindo em frente, e provas substitutivas, o que são? Poxa, eu não fui bem numa prova, eu faço uma prova substitutiva? Não, nunca. A prova substitutiva, ela é apenas uma segunda chamada das provas regulares, tá certo? Vamos ler o slide e aí eu entro com as explicações. Provas substitutivas. Segunda chamada das provas regulares. É possível distribuir as disciplinas ao longo da semana de provas regulares e provas substitutivas, observando alguns pontos importantes. Então, primeiramente, a prova substitutiva é apenas uma continuação da prova regular, ok? Você não conseguiu fazer aí prova regular, você faz prova substitutiva, substituindo aí a prova regular, tá certo? Essas provas substitutivas, elas não são para o caso de você não ter ido bem numa prova e querer fazer uma segunda prova daquela disciplina. Nós vamos chegar nesse momento, ok? Pontos importantes a observar. Primeiro, se agendar uma prova, a mesma será impressa. Compareça ao polo para realizar as provas que agendar na data do agendamento. Evite ao máximo deixar para a semana de substitutivas a realização de provas que agendou para a semana regular. Segundo, se for fazer provas na semana substitutiva, solicite o serviço de provas substitutivas na plataforma da Univ. Secretaria Virtual, Serviços, Nova Solicitação, Provas Substitutivas. Muita atenção quanto a isso. Terceiro, evite deixar todas as provas para o período de prova substitutiva. Só faça isso se for necessário realmente, ok? O ideal é ter anotado todas as disciplinas para a prova, montar um calendário e seguir o calendário. Se possível, faça de 1 a 2 provas por dia. Então, essa parte aqui é uma coisa que eu vou repetir várias vezes ao longo dessa live. Primeira coisa que você tem que fazer, aluno, uma lista das disciplinas que você vai fazer prova. Pode ser uma lista à mão mesmo, pega uma folha de sulfite, uma folha de caderno ali, anota, disciplina tal, disciplina tal, disciplina tal. A prova é presencial? Tranquilo. A disciplina tem prova online? É um estudo disciplinares? É introdução à educação à distância? É uma optativa? Já anota online na frente. Não precisa fazer agendamento dessas disciplinas. E aí você distribui os seus agendamentos ao longo aí da semana. Nós vamos falar aqui na nossa live também de agendamento de provas, a gente chega lá. Mas muito importante ter em mente, não esquecer, provas regulares e provas substitutivas são basicamente a mesma coisa. Você tem aí 2 semanas para realizar as suas provas. Então se organiza direitinho, alunos, principalmente da saúde, que tem muitas provas para fazer, vai lá, faz os agendamentos da forma correta. Eu, inclusive, vou comentar bastante hoje sobre a agenda, porque nós vamos mudar aí um procedimento de agendamento que a gente já testou com o pessoal que fez prova em outubro, né? Mas faça os agendamentos direitinho e compareça às provas. Quando fizer o agendamento, tem a lista, certo? Já coloca a data para qual você agendou, já coloca o horário para qual você agendou, já anota, para que você possa se organizar, para que você saiba o que está acontecendo, para evitar erros. Às vezes, a caso do aluno fazer agendamento, chega lá no polo e fala assim, mas não foi essa prova que eu agendei. Aí você vai olhar, foi a prova que o aluno agendou. Mas eu errei, não estudei para essa prova. Posso fazer tal? Poxa, mas não está impressa. Às vezes você tem lá uma quantidade enorme de alunos para atender, né? Um período de provas é sempre muito corrido. Então, organizem-se. A nossa organização depende da organização de vocês. Faça a lista.
Tudo bem? Então tá aí explicado o que é prova substitutiva, o que é prova regular. Vamos seguir em frente, né? E existe um terceiro tipo de prova, muito importante, pessoal. Provas de exame, elas só acontecem em finais de semestre, ok? Então, você, aluno que faz provas em meio de semestre, você faz uma pedagogia, uma administração, uma contabilidade, né? Um curso de letras, ou você faz um curso de gestão, marketing, gestão comercial, enfim, um curso aí que tem prova em meio de semestre, né? Você fez provas lá em outubro e você, se você não foi bem em alguma prova lá de outubro, esse momento você vai fazer prova de exame. Aluno da saúde, aluno que ingressou agora em outubro de 2025, você vai fazer as provas no período de provas, regular, substitutiva, e se você não alcançar a média, você vai fazer prova de exame, ok? As provas de exame, elas só acontecem nos meses de junho e dezembro, sempre no final do semestre, sempre finalizando o semestre, tá certo? Vamos lá falar sobre provas de exame, né? As provas de exame só devem ser realizadas quando o aluno não atingir média. Isso vale para qualquer disciplina que teve prova ao longo do semestre. Para cálculo de média, utilizem o site. Isso é apenas uma sugestão, ok? Muito importante ressaltar que o site não é oficial da Unip. É muito importante entender o cálculo de média. Mais para frente eu vou passar pelas fórmulas, tá? Essa parte de cálculo de média é um pouco mais extensa, então muita atenção. E, muita atenção, alunos matriculados em grade ano 2022 têm média 6. Alunos matriculados em grade ano 2023 têm média 7. Então, se você ingressou depois de 2023, a sua média é 7. Se você ingressou esse ano, 2025, sua média é 7. 2024, a sua média é 7, enfim, né? E nesse site, a gente tem um espaço específico para cálculo de média de turmas de 2022 e específico para turmas depois disso, de 2023 em frente. Fiquem atentos. Um erro na seleção ali da grade pode causar aí ficar de dependência numa disciplina. Então, fiquem atentos quanto a isso. Tá? Gente, muito simples, tá bom? Teu RA é 23, teu RA inicia com 23, 24, 25, e você ingressou nesses anos, sua média é 7, não tem nem muito o que conversar. Só os alunos veteranos aí, você veja, o aluno que ingressou em 2022 já está finalizando o curso já, 7º, 8º semestre. E esses alunos já estão acostumados, já sabem que a média é 6, mas qualquer dúvida, pergunta pra gente, claro. Também, seguindo aqui em frente, né, gente, vamos lá. E o que é necessário para calcular a média? Antes disso, vamos falar uma coisa. Pessoal, você tem que calcular sua média, ok? Você tem que ter ciência, você tem que ter controle do seu curso. A responsabilidade da graduação é do aluno. Então, o aluno tem que acompanhar as notas que tira em provas, o aluno tem que fazer os questionários e ter controle do que ele fez, o aluno tem que calcular as próprias médias para que ele possa saber se ele precisa fazer prova de exame ou não. A priori, para iniciar a ideia, você tem aí duas provas. Se você consegue alcançar a média na primeira prova e utilizando questionário, relatório, PIN, que são coisas que nós utilizamos para o cálculo de média, perfeito, você está tranquilo, não precisa fazer nossa prova de exame. Se não, faz a prova de exame, ela serve para completar nota e nós vamos aqui simular uma série de situações, então muita atenção nesse momento, ok? Mas primeira coisa que você precisa, nota da prova regular e nota da prova substitutiva. Você precisa nota total dos questionários da disciplina. Nos cursos de gestão e superior tecnólogo, nota do PIN. E nos cursos que tem provas, aliás, que tem disciplinas que tem aula prática, que são os cursos semipresenciais, você precisa ter anotado a nota do relatório, ok? Seguimos em frente. E poxa, Fernando, e se eu não fiz algum desses trabalhos? Nós vamos chegar nisso, eu vou comentar. Vamos lá, então? Bom, primeira coisa, para o cálculo de média. Para a nota do questionário, você consegue essa informação no boletim da disciplina. Lembrando, no boletim da disciplina você consegue verificar se fez todas as atividades de teleaula, ver a nota total dos questionários e rever os questionários que você realizou corrigidos. Então, sempre visitem o boletim. Às vezes o aluno fala assim, olha, Fernando, você tem como ver aí se eu fiz tudo? Infelizmente, nós não temos essa informação no sistema da Unip. Eu não tenho um lugar no sistema onde eu abro e vejo que o aluno Marcos, ou o aluno Pedro, ou a aluna Marcela realizou todas as atividades. Tá tudo ok. Eu não consigo ver dessa forma, tá certo? Mas você consegue com facilidade no boletim. Faz uma lista das disciplinas, visita boletim por boletim e vai marcando um ok na frente. Já aproveita nessa hora e marca a nota dos questionários. Pronto, você já tem ali uma parte das coisas feitas. Segunda coisa que você vai fazer, anotar as notas de prova. Terceira coisa, anotar a nota de relatório, se for o caso, disciplinas que não têm esses trabalhos, ok? Então, por exemplo, um curso de pedagogia, um curso de letras, um curso de contabilidade e administração já não tem o PIN, já não tem aí relatório, ok? Já os cursos da saúde, tem que precisa verificar quais disciplinas você teve aula prática. Há cursos que teve uma disciplina apenas com aula prática esse semestre, há cursos que tiveram 3, 4, 5, então você tem que ter esse controle. Tudo você coloca ali nas suas anotações. Pode ser uma planilha do Excel, tá? Pode ser uma lista no papel, pode ser aí uma lista no computador, o que ficar mais fácil para você, contando que você consiga se organizar.
Seguindo em frente aqui, né, aqui já está uma imagem de dentro do boletim. Lá no alto, se vocês olharem aí, no canto aparece a primeira coisa, a nota do questionário. Lá esse aluno alcançou aí na disciplina Economia e Negócios 9,166 no questionário. E se você precisar rever algum questionário, aquele estudo de última hora para ir para a prova, clique em cima do questionário, ali bem em cima, questionário unidade, a unidade que você quer ver, ele vai abrir com as tentativas que você realizou. Clica em cima da tentativa que você quer visualizar, melhor clicar na tentativa que você teve a maior nota, e você consegue ver todas as questões, tudo corrigido, tudo certinho, tá certo? Seguindo em frente aqui, olha, essa aqui é a carinha do site, tá certo? Então no site você tem lá uma área para você fazer o cálculo das turmas de 2022, o site até coloca, né, em letras vermelhas ali, atenção, usar o cálculo correspondente à sua turma, então fiquem atentos quanto a isso. E a parte de baixo, onde você tem aí as turmas 2023. Da última vez que eu consultei, permanecia dessa maneira. Você abre o site, em cima tem as turmas 2022, você rola a tela para baixo e você localiza as turmas 2023. Observem uma coisa, o site ele dá 3 possibilidades de cálculo. Existem apenas 3 possibilidades de cálculo de média, gente. Então a gente lembra dessa colocação que eu fiz agora, na hora que a gente for falar de cálculo de média. Seguindo em frente aqui, pessoal, olha lá. Eu fiz uma simulação para vocês verem como é perigoso você selecionar aí a turma errada, tá? Eu peguei aí, fiz uma simulação com um aluno de gestão, tá? Que tirou média ali 6 na prova, 6 no PIN e 8 no AVA. O que é o AVA? O AVA é o questionário, ok? E simulei. Aí ele dá até uma mensagenzinha, sua média é 6,2, parabéns, acompanhe sempre suas notas oficiais na Secretaria Virtual. Poxa, ele foi aprovado, né? Agora, seguindo em frente, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, as mesmas notas numa turma 2023. Sua média é 6,2. Você terá que realizar a prova de exame. Então, muito cuidado na hora de selecionar, tá? E sempre confiram, tá? O site ele é legal para você conferir a sua conta, tá? Mas vamos falar de fórmula realmente, só para a gente ter uma noção, só para a gente saber como funciona o cálculo de média de verdade. Então vamos para as fórmulas aqui, rapidinho, pessoal. Aqui, turmas, licenciaturas, bacharelados e disciplinas de curso flex, que não tem aula prática. Então você é aluno de educação física, você é aluno de enfermagem, fisioterapia, e você está falando de uma disciplina que não tem aula prática, por exemplo, interpretação e produção de texto, você vai utilizar esse cálculo. Aluno aí de letras, contabilidade, administração, você vai utilizar esse cálculo, ok? Se você não tem PIN, se você não tem um trabalho chamado Projeto Integrado Multidisciplinar, se você é um aluno de saúde e é uma disciplina que não tem aula prática, é esse cálculo que você vai utilizar. É o cálculo mais simples. Como você vai fazer? Você vai pegar a nota da sua prova, multiplicar por 9 a nota do seu questionário, vezes 1, a nota, soma as duas e divide por 10. É um cálculo bastante simples, é um cálculo bastante fácil de realizar, ok? Vamos ver aqui as outras possibilidades de cálculo. Já se você é um aluno do curso superior tecnólogo, gestão, basicamente, você tem PIN? Se você tem PIN, você vai utilizar essa fórmula. 7 vezes a nota da prova, mais 2 vezes a nota do PIN, mais 1 vez a nota do AVA. Então vai lá, multiplica a prova por 7, multiplica o PIN por 2, pega a nota do questionário, soma tudo e divide por 10. Tranquilo de se fazer. Você consegue fazer aí à mão, né? E montar a sua fórmula e fazer o cálculo da sua média e saber se você precisa fazer exame ou não. Tudo isso a gente está falando, gente, para saber se você precisa fazer prova de exame ou não, tá? Então, se isso não ficou claro em algum momento aí, você só vai fazer prova de exame se você não alcançar a sua média. Uma média 7, da maioria dos alunos, hoje em dia, cursando os cursos, né? E média 6 dos alunos que são veteranos aí, que já estão acostumados com cálculo de média. Seguindo em frente aqui, você tem também os cursos flex, basicamente as disciplinas que têm aula prática, ok? As disciplinas que têm aula prática, que eu tenho que realizar relatório, que eu vou lá no campus Anchieta ou nos outros campos, dependendo aí dos cursos, por exemplo, de engenharia, os campos são diferentes, vai lá, 3 vezes a nota do relatório, mais 7 vezes a nota da prova, dividido por 10, e você realiza aí o cálculo para verificar se você precisa de prova de exame ou não. É muito importante, todas essas informações eu puxei aí do manual acadêmico, que fica dentro da Secretaria Virtual. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, ó, vocês conseguem consultar, tá? Entra na Secretaria Virtual, rola até o final, existe um manual aí acadêmico, um manual de informações acadêmicas. É um PDF, você consegue baixar esse manual e fazer a consulta de tudo que eu estou falando aqui. Lá, inclusive, falar de arredondamento, quem for mais curioso, dá uma olhadinha, qualquer dúvida me passa depois, tá certo? Seguindo em frente aqui, eu fiz esse resumo só para a gente poder ter uma ideia. Pessoal, é muito simples, tá certo? Os cursos aí de licenciatura, bacharelados, os cursos semipresenciais, as disciplinas que não têm aula prática. Sua média é 7, tá? Você tirou 7 na prova. 7 vezes 9, mais 1 vezes 7, você tirou um 7 ali no questionário, nota 7. Você está aprovado. Amigo, se você tirou 6 na prova,
faça a prova de exame. Observe aí o cálculo que eu fiz. O primeiro cálculo lá, a primeira nota é a nota da prova. 6 vezes 9, tá? Vai dar 54, mais 10, 64, dividido por 10, 6,4. Então, a tua nota de corte para fazer cálculo, tá? É a própria média. Você tirou 7, foi bem no questionário, tem um questionário pelo menos com uma nota 7, você está aprovado, não precisa fazer prova de exame. Você tirou 6 para baixo, mesmo que você tenha tirado 10 no questionário, faça a prova de exame. Curso superior tecnólogo, gestão, que tem PIN, mesma coisa. É um pouquinho diferente porque você tem o PIN para auxiliar. Então, a sua nota de corte, dá para fazer o cálculo, ok? É um ponto abaixo da média. Você tirou 6, faz o cálculo. 6 vezes 7, mais 2 vezes 10, eu considerei um PIN com 10, mais uma vez 10, e verifica se você está aprovado. Você não foi bem no PIN, você tirou uma nota baixa no PIN, ou você tirou um 7 no PIN e não foi muito bem no questionário, faça o cálculo. Nota 6 da prova, faça o cálculo para verificar se você está aprovado ou não. Não corra o risco. Às vezes, se você, por exemplo, se você colocar nesse mesmo cálculo aqui, uma nota 6 no PIN e uma nota 6 no questionário, com certeza você precisa fazer prova de exame, tá certo? Agora, se você tirou de 5 para baixo, não tem o que fazer. Faça aí a prova de exame. Então, curso superior tecnólogo, gestão, se tirou 5 para baixo na prova, já faz a prova de exame. Não adianta aí ficar se preocupando em fazer cálculo. Mesmo que você tire 10 no PIN e 10 no questionário, você não vai ser aprovado. Disciplinas dos cursos semipresenciais que tem aula prática. Você tirou 6 aí na prova, um 10 no relatório, tranquilo, você está aprovado. Tirou 6 na prova e tirou menos que 10 no relatório, tirou um 6, um 5 no relatório, faça a prova de exame, tá? Agora, se você tirou 5, não tem o que fazer, mesmo com 10 no relatório, você precisa fazer prova de exame. Também nos cursos superior tecnólogo de gestão e nos cursos semipresenciais, com as provas, com as disciplinas que tem aula prática, se acaso você não entregou o relatório, se acaso você não fez o PIN, faça a prova de exame, mesmo que você tire uma nota muito alta na prova. Se você tirar um 10, aí faz o cálculo. Algumas disciplinas você até consegue um 10 na prova e com um 10 no questionário, faça o cálculo. De repente, até dá para passar. Mas abaixo disso, 9, 8, faça a prova de exame se você não entregou o relatório. Faça a prova de exame se você não entregou o PIN, para que você fique tranquilo e seja aprovado nessas disciplinas. Tudo bem? Então, trabalhem com nota de corte que vai facilitar bastante a vida de vocês. Né? Todos esses cursos aí. Você tirou um 8, um 9, entregou o PIN, entregou o relatório, teve uma nota de aprovação, pelo menos um 7, tirou mais ou menos um 7 aí nos questionários, todos os cursos, você está aprovado, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo cálculo de disciplina, tá certo? Beleza, Fernando, fiz o cálculo, fiquei de exame na disciplina. O que acontece agora? Como funciona a prova de exame e cálculo de exame? O exame, ele altera, a partir do momento que o aluno faz a prova de exame, ele altera aí a nota de corte, a nota de aprovação do aluno. Então, às vezes, você vai olhar lá no seu histórico, você vê que você está aprovado numa disciplina que você tirou 5, tirou 5,5, 6. Por que isso aconteceu? Porque você fez prova de exame. E aí você foi aprovado com a prova de exame, tá certo? A média necessária para ser aprovado na prova de exame é 5. Então, como você faz o cálculo de exame? Média regular, precisa calcular a média, ter ela anotada. Lembra lá, né, da planilha que eu falei, ou então da folha do Word que eu falei, ou da folha à mão que você fez com a lista das disciplinas? Vai fazendo os cálculos, vai deixando tudo anotado, para facilitar a tua vida, para você saber o que você precisa fazer. O que você vai precisar fazer o cálculo depois que você fizer a prova de exame? Média regular, mais a nota da prova de exame dividido por 2. O quociente dessa divisão tem que ser igual ou maior que 5 para o aluno ser aprovado, ok? Exemplos. O aluno ficou com média 5, foi lá, tirou 5 na prova de exame. 5 mais 5, 10. Dividido por 2, 5, tá aprovado. O aluno tirou média 4, tá? E tirou 6 na prova de exame. 10 dividido por 2, 5. Aprovado. Somou 4 mais 6, 10. Desculpa, eu pulei um trechinho da conta, né? Somou 4 mais 6, 10. Dividiu por 2, está aprovado. Média 6. Tirou 4 na prova de exame. Poxa, eu vou ser aprovado? 6 mais 4, 10. Dividiu por 2, 5. Está aprovado. Basicamente, o que você precisa fazer? Pegar a média que você tirou, subtrair 10, você vai saber quanto você precisa, no mínimo, para ser aprovado naquela disciplina. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, e disciplinas em dependência, Fernando? Como eu faço o cálculo? Como funciona? As disciplinas em dependência têm prova de exame? Vamos entender aí, então, pessoal. As disciplinas cursadas em regime de dependência têm prova de exame? A média da disciplina em DP é a nota da prova.
A disciplina independência, ela não utiliza PIN, não utiliza questionário, não utiliza relatório, não utiliza nada. Não é feito cálculo de média em disciplina que você está cursando em independência. Lembrando que só tem disciplina independência quem já cursou um semestre e não foi aprovado em alguma disciplina. Então, se você é aluno calouro, ingressou agora em agosto de 2025, se você ingressou agora em outubro de 2025, ou se você não tem nenhuma dependência, esse slide não é para você, tá certo? Agora, você está cursando alguma disciplina independência, todo mundo acaba pegando uma dependência ao longo da faculdade, isso é muito normal, tá? Você faz a prova e a nota da prova é a sua média, você não precisa calcular. Alunos matriculados em ano grade até 2022 tem que tirar 6 na prova de DP para ser aprovado. Alunos matriculados em grade ano 2023 em diante tem que tirar 7 na prova de DP para ser aprovado. E respondendo a primeira pergunta lá em cima, sim, se não atingir a média na prova de uma DP, deve fazer prova de exame dessa disciplina. Uma coisa que acontece muito, que eu já vi muito acontecer, é por alguma razão que eu desconheço os alunos confundirem e acreditar que a disciplina independência só precisa ser feita prova lá na semana de prova de exame, né? E já vi casos dos alunos reprovarem e até ficarem nervosos, né? Poxa, né? Porque como assim? Disciplina independência, você tem direito a fazer prova de exame. Então, você precisa fazer a prova na semana regular ou substitutiva, para que você possa fazer prova de exame caso você não alcance. Tá? Então, isso aqui é uma dica de ouro aí, você que está cursando uma dependência, entenda isso para nunca mais esquecer, tá bom? Agora, se eu precisar fazer prova de exame de uma disciplina independência, como funciona? O raciocínio é o mesmo. Se tirar 5 na prova de DP, precisa tirar 5 na prova de exame para passar. Nesse caso, independente do ano de matrícula grade, apenas subtrai a nota tirada da prova de 10 e saberá a nota que terá que tirar no exame. É o mesmo caso que eu orientei aí sobre a dependência, tá certo? Vamos aí, vamos seguindo em frente, pessoal. Beleza. Como eu sei o período de prova? Tudo bem, eu falei lá no começo da live, mas como é que vocês validam essa informação? Essa informação está no calendário. Os dias de prova são determinados por símbolos na legenda do calendário. Pessoal, gravem o que eu vou dizer para vocês. Não utilizem o aplicativo para acessar o calendário. Na verdade, eu sugiro fortemente que vocês não utilizem o aplicativo. O aplicativo é limitado, a informação de calendário é complexa para vocês acessarem, e hoje em dia, você acessando aí pelo navegador do computador ou pelo navegador do celular, coloca lá no Chrome do celular a carinha que você vai ter, aquela carinha estreitinha que está ali do lado, e é só acessar o calendário direto dali, você tem o mesmo acesso do AVA, tá? E você acessar o calendário direto dali, você consegue visualizar. Inclusive, o aplicativo, para abrir a carteirinha ou abrir alguns documentos, ele dá erro aí em alguns celulares Android, mas o navegador, o Chrome, não dá erro. Então, esqueçam o aplicativo, vão direto aí nos navegadores, fica muito melhor o acesso, vai ser muito mais amigável o acesso de vocês. Continuando aqui, e como saber quais disciplinas precisam fazer provas presenciais? No seu calendário. Ele é o norteador dos seus estudos. Você vai verificar no seu calendário, desde o início das aulas até o período que acontecem as provas presenciais, todas as disciplinas que aparecem coloridas. Olha o asterisco ali, eu vou fazer um comentário sobre isso, esse semestre eles fizeram um negócio diferente. No seu calendário são as disciplinas regulares, ok? Então, disciplinas que constam nos calendários, a gente vai fazer prova. Vamos ver uns exemplos de calendário para a gente poder entender essa dinâmica? Aluno de marketing, tá? Ligando aí o pensamento aí no aluno de marketing. Gestão de comunicação e mídia, inteligência de marketing, pesquisa de mercado e matemática financeira. São essas 3 provas que o aluno precisa fazer presencialmente no polo. Estamos falando aqui de um aluno ingressante de 2025, ele ingressou lá em agosto, ok? Ou ingressou em outubro, mas ingressou agora no segundo semestre de 2025, tá? Está cursando o seu primeiro semestre da faculdade. Cuidado com essas informações. Ele ingressou no segundo semestre de 2025, mas está cursando o primeiro semestre da sua faculdade. Ele tem 3 provas presenciais e a prova de estudos disciplinares para realizar. Muito provavelmente esse aluno também precisa fazer a prova de introdução à educação à distância. Você tem que trabalhar com 2 coisas para você poder validar as disciplinas que você vai fazer prova. Quais são elas, gente? O seu calendário para entender quando, ok? E a lista que aparece quando você entra no meu AVA, tá? E clica em conteúdos acadêmicos, que está listado lá em minhas disciplinas. Lá você tem todas as disciplinas que você está cursando. Todas as disciplinas que estão lá são avaliadas de alguma forma, tá? Então precisa ficar muito atento quanto a isso. Você tem que ter um controle e um entendimento do que você está fazendo na faculdade, tá? Isso posto, você vai observar lá, que você tem lá, em minhas disciplinas, a disciplina Gestão de Comunicação e Mídia, Inteligência de Marketing, Pesquisa e Mercado e Matemática Financeira. Se eu não tiver essas disciplinas que estão aparecendo no calendário aqui, lá em minhas disciplinas, alguma coisa está errada. Então aí você entra em contato com a gente, verifica se você está acessando o calendário correto. Observem, por exemplo, que olha lá, esse calendário é Marketing Ingressantes de 2025. Lá no topo do calendário você consegue visualizar a qual turma aquele calendário se refere. Então, você abrir um calendário, não está aparecendo as disciplinas que você está cursando, alguma coisa está errada. Muito provavelmente você está acessando o calendário errado, tá certo? Vamos ver mais um exemplo de calendário? Agora sim, pegamos aqui um aluno de pedagogia.
também ingressante de 2025, eu sempre foco esse momento da live em alunos calouros, né, porque o pessoal que já é veterano já está acostumado com os calendários, mas dá uma olhadinha aí, aluno de pedagogia, ingressante de 2025. Você tem didática fundamental, tecnologia da informação e comunicação em educação, você tem a prova online de estudos disciplinares, que mais você tem? Vamos ver, e a prova de história do pensamento filosófico. Então você tem aí, vamos recapitular, didática fundamental, tecnologia e história do pensamento filosófico para fazer presencialmente no polo, e você tem a prova de estudos disciplinares para fazer online. Ingressante de 2025, muito provavelmente você também tem a disciplina Introdução à Educação à Distância, que vai aparecer lá na lista em minhas disciplinas. Ok? Vamos ver mais um calendário. Olha, eu tenho aqui um aluno de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Gente, análise e desenvolvimento de sistemas, alguns cursos, eles vieram esse semestre, ao invés de vir com um retângulo colorido na disciplina, vieram com um símbolo. Mas veja, é muito simples. Disciplinas que têm prova online, quais são? Estudos disciplinares, disciplina optativa e introdução à educação à distância. São só essas. Então, se a disciplina está aqui, se a disciplina está lá em minhas disciplinas, não tem muita coisa que errar. Se não é nenhuma desse tipo de disciplina, é prova presencial, tá certo? Então vamos lá, quais disciplinas esse aluno tem? Também ingressante de 2025. Programação estruturada em C, redes de computadores e sistemas distribuídos e prova online de estudos disciplinares. E continuando, inteligência artificial e análise e projeto de sistemas. Então esse aluno tem 4 provas para realizar. Normalmente, vai ser sempre assim, tá, pessoal? Provas regulares, normalmente são 3 ou 4 disciplinas e prova online, normalmente uma. Quando você está ingressando, você tem 2, porque você tem estudos disciplinares e introdução à educação à distância. Detalhe, introdução à educação à distância, a prova é sempre no final do semestre. E, eventualmente, quando você cursar a optativa também tem prova online. 3 ou 4 disciplinas com prova presencial e, normalmente, uma disciplina com prova online. Quem está ingressando, quem já tem optativa, pode fazer 3 provas online aí. Fique atento ao seu calendário, fique atento às minhas disciplinas para você poder saber o que você precisa fazer. Poxa, Fernando, mas se eu mandar uma mensagem para você, você me fala as disciplinas que eu tenho que fazer prova? Com certeza, sem problema algum. Porém, eu não tenho uma lista. Fala assim, olha, o Marcelo tem disciplina tal, tal e tal e tal. A Bianca tem disciplina YZ, XW. Não tem uma lista pronta. Então, se você tem essa dúvida, faz um print do seu calendário onde apareçam as disciplinas e me manda para que eu possa pontuar as disciplinas para você. Sem esse print, sem essa informação, eu não consigo te informar. E é claro, é mais fácil aí abrir o calendário e dar uma olhadinha. Poxa, eu tô com dúvida, valida com a gente, não tem problema. Seguindo em frente aqui, pessoal, ó, eu fiz até diferente aqui nesse de gestão de recursos humanos, eu fiz uma lista do lado. É o que vocês precisam fazer. Veja que não é uma coisa muito complexa, tá certo? Abre lá o calendário de outubro de gestão de recursos humanos, ingressante de 2025, tecnologia de negociação, matemática financeira, tá? Gestão de pessoas, que aparece ali no topo do calendário de novembro, tá? E estudos disciplinares que ele não pode esquecer. Vejam ali a lista certinho. E, olha aqui, eu até peguei um exemplo aqui, calendário de novembro e calendário de dezembro. Observem aí que você tem também as informações das provas. Tudo que a gente já falou, né? Dá uma olhada no asterisco, o período de realização das avaliações presenciais e ED, né? Ali no calendário de dezembro, no triângulo, período para a realização das avaliações substitutivas e presenciais e estudos disciplinares. E o X, período para a realização dos exames. Gente, isso você sempre tem no seu calendário. Começou o semestre, né? Normalmente o semestre começa, leva um tempinho para o calendário ficar completo, mas a partir do momento que o calendário ficou completo, você consegue visualizar o período de provas através do calendário desde o começo do semestre, tá certo? Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, volta esse trecho, olha de novo, abre o seu calendário assistindo a live para ficar mais fácil de você entender, faça uma lista, qualquer dúvida faz um print do calendário, manda para a gente que a gente repassa essa informação com vocês. Seguindo em frente, há disciplinas que não têm prova presenciais. Quais são elas, né? PIM, as disciplinas com o nome de práticas, normalmente dos cursos de letras, PCC, TC, TCC, projetos de pesquisa, monografia e estágios. Essas disciplinas não têm prova. Uma coisa que nós falamos bastante aqui, mas vamos falar de novo. Disciplinas com avaliações online no ABA. Sempre são essas 3. Não é uma dessas 3, gente, é prova presencial. Ou é uma prática, ou é um PIM, que é o que aparece no calendário, lá nas minhas disciplinas de vocês, como projeto integrado multidisciplinar. Aí, essa disciplina não tem prova, tá? E as disciplinas que tem prova online, Fernando, beleza, você falou isso várias vezes, mas onde é que estão essas provas? Vamos dar uma olhada juntos, então. Onde ficam as provas online? Como é que eu faço a prova online de uma disciplina? As provas online ficam disponíveis dentro da própria disciplina. Durante o período de provas, aparece um link avaliação entre o último questionário e o boletim da disciplina. As provas dessas disciplinas funcionam da mesma maneira, de maneira muito parecida, aliás, não da mesma maneira, de maneira
maneira muito parecida com os questionários. Você tem 3 tentativas para fazer a prova e a cada novo início de tentativa, o sistema da Unip soma as notas alcançadas e divide pelo número de tentativas. Ele faz a média. Então, se você tentou 2 vezes, ele vai somar as 2 notas e dividir por 2. Você tentou 3 vezes, vai somar as 3 notas e dividir por 3. Se você iniciou uma tentativa, faça até o final. Porque se você inicia uma tentativa e não finaliza, ele entende que aquela nota é 0 e aí prejudica demais a nota de vocês. E fique atento, se atingir a média na primeira tentativa, não é necessário fazer as outras tentativas. Poxa, tirei um 8, tirei um 9, fui bem no PIN, fui bem no relatório, fui bem no questionário dessa disciplina, sou um aluno de pedagogia, por exemplo, fui bem no questionário dessa disciplina. Pronto, não vou fazer de novo, já alcancei a média, tá? Seguir em frente. Então, pessoal, muito importante, tá? Entrar na disciplina no período de provas, tá? E realizar a prova. Essa prova, se você entrar hoje na disciplina, nós estamos aí fora do período de provas ainda, você não vai conseguir realizar. Porém, a partir do dia 24/11, se você inclusive estiver assistindo essa live aí, de 24/11 de 2025 para frente, essa avaliação já vai estar disponível lá dentro da disciplina. Basta entrar e realizar a prova. Esqueceu de fazer? Não fez a prova? Lembra que eu falei lá no começo da live? As provas são a avaliação mais pesada. Vocês viram pelo cálculo de média, né? Essas são as avaliações mais pesadas, que têm maior peso aí na graduação de vocês. Não fazer uma prova, ou deixar de fazer prova de exame, é reprovação certa. Então, fiquem atentos, não esqueçam de fazer as provas. Seguindo em frente, como saber quais disciplinas são regulares e quais disciplinas são dependência? E qual disciplina é optativa? Gente, você, olhando lá em minhas disciplinas, lá dentro do ABA, lá dentro de conteúdos acadêmicos, você vai observar que a disciplina tem um código, tá? E esse código, ele se refere a isso. Disciplinas regulares têm um R ali no meio do código, disciplinas independências têm um D ou um DP, no meio do código. Disciplina optativa, ela pode ser regular ou dependência, né? E ela aparece lá um optativa, ok? No próprio nome da disciplina. Fiquem atentos aí, qualquer dúvida quanto a isso. Deem uma olhada aí, né, se vocês localizam esse código, vejam novamente esse trecho da live e qualquer coisa pergunta pra gente. Seguindo em frente, olha só, eu fiz 2 exemplos aqui do que eu acredito que tem que ser feito referente aí à lista, tá? Então, eu peguei aqui um print de minhas disciplinas de um aluno de letras, ok? E lá tá todas as disciplinas que ele está cursando, olha lá. Prova ok, prova de outubro, ele já marcou. As outras disciplinas que ele não marcou nada tem prova aí em outro momento. Observe aí que esse aluno aí tem uma série de disciplinas, ele tem estudos disciplinares, disciplinas regulares, não tem nenhuma dependência nesse momento. E ele fez uma lista ali, ó, também no Word, para facilitar a vida dele. Olha lá, provas online, estudos disciplinares, marketing pessoal, são disciplinas que ele já finalizou o estudo, língua brasileira de sinais, língua inglesa, aspectos discursivos, língua inglesa, compreensão e produção de texto, morfossintaxe da língua portuguesa. Ele listou ali as disciplinas para poder fazer as provas. E aquela última disciplina lá, Fernando, que ele não colocou, prática de ensino, essa disciplina não tem prova, como nós falamos, ela é um trabalho, então essa disciplina aí ele não colocou na lista de disciplinas que ele precisa realizar a prova. É isso que vocês precisam fazer. Abre minhas disciplinas, abre o calendário, façam ali, vejam as informações, monta uma lista no papel, uma lista no Word, uma lista no celular, uma lista no Excel, entendeu? E ali você consegue ir realizando as etapas para ver se você fez tudo aí na sua graduação. Lembrando que a responsabilidade da graduação é do próprio aluno. O aluno tem que ter controle, tem que ter aí saber o que está acontecendo na graduação que ele está realizando. Seguindo em frente, olha o caso aqui dessa disciplina, dessa aluna de turma da saúde. Ela foi lá e montou uma lista também, fica mais fácil se localizar, ó, anatomia, comunicação e expressão, bioestatística, fisiologia, microbiologia, bioquímica, prevenção e controle de infecção, ética e enfermagem, gerenciamento, tem 2 lá estudos disciplinares, anotou que é prova online, pronto, ela está com as disciplinas organizadas aí, daí para frente ela só vai colocando ok, conforme ela vai realizando as provas, tirou uma nota boa, ela pode colocar um aprovada, um ok, um finalizada. Oh, poxa, fisiologia geral eu não fui bem, faz prova de exame. Ó, bioquímica, eu tinha aula prática, não fiz aí o relatório, preciso fazer prova de exame, ou ética, eu fui muito bem, estou aprovado, e assim a pessoa vai montando e vai registrando para ficar mais fácil para você mesmo entender, tá? Ah, detalhe, essa lista aqui auxilia você a fazer o agendamento das provas também. Poxa, olha, essa aqui eu vou agendar para essa semana, essa aqui eu vou agendar para a semana tal, faz o agendamento, anota as datas, tudo na frente certinho. Nós vamos falar de agendamento logo na sequência, tá? Então, vamos lá. E existe uma ordem, né? Pensando nessas listas que nós mostramos, tem uma ordem para realizar as provas? Não, os alunos determinam quais provas farão em qual dia e horário, respeitando o período de provas, obviamente, né? E os horários de aplicação de provas dos polos. Qual a duração das provas? Em média, 1 hora. Isso pode variar de aluno para aluno e de disciplina para disciplina, tá? Muito importante, ainda dentro do pensamento dessa primeira colocação que eu fiz aí, onde eu falo da ordem, e aí a gente fala do período de provas, né? Você tem que respeitar o período de provas. Gente, o período de provas é uma coisa muito séria, a Unip leva muito a sério. Existe um aplicativo que a gente utiliza nos nossos computadores para gerar as provas, e fora do período, ele não gera provas. Então, se você perdeu data de prova, acabou o período de provas, poxa, Fernando, quero fazer minhas provas, não dá para fazer.
porque a gente não consegue gerar as provas, então fiquem atentos, organizem-se, façam a lista, façam um agendamento para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Fiquem atentos às datas que eu passei lá no começo. O último dia de prova de substitutiva é o último dia do último dia. Dia 7/12, dia 8/12, eu não consigo mais gerar as provas de vocês. Fez prova? Fez. Não fez prova, eu só consigo gerar prova de exame. Então fiquem atentos a isso, por favor, para não prejudicar a graduação de vocês mesmos, tá? Vamos lá. Como agendar as minhas provas? Nos polos de Diadema e São Caetano, nós utilizamos uma agenda, tá? Nos polos de Diadema e São Caetano, enviamos um link para agendamento das provas nos grupos de WhatsApp, de comunidade de cada disciplina. Para fazer minhas provas Posso fazer minhas provas em outros polos? Não. A Unip não permite que os alunos façam prova fora do seu polo de matrícula, tá? Então, nós vamos enviar um link, muito provavelmente vai junto já com o link dessa nossa aula de provas, para você realizar o seu agendamento de provas. Nós abrimos o primeiro link com provas regulares e substitutivas, tudo junto. Então, você tem 2 semanas ali para agendar suas provas. Por isso, a importância da lista, né? Conforme você for agendando, vai anotando para a data e horário que você agendou cada disciplina. Fica mais fácil você entender, fica mais fácil você organizar. Se você não fizer isso, fica complicado depois de saber para quando você agendou o quê, né? E assim, a gente também, na correria, que é período de provas, a gente acaba tendo que atender muitos alunos. A demanda é muito grande de atendimento presencial ali dos alunos fazendo prova, a gente às vezes não consegue dar a devida atenção para vocês, falar assim, olha, você agendou tal prova, até porque isso eu entendo que é uma coisa que o aluno tem que controlar, o seu próprio agendamento. Então, por favor, façam a lista, organize-se, recebeu o link, abre o link e faz o agendamento na agenda, coloca o que você quer fazer e vai se organizando, tudo certo? Mais uma vez, pode fazer prova em outro polo, por exemplo, fazer prova na Anchieta, prova na Vergueiro? Não, você não pode fazer isso. Mas, se você é aluno de Diadema ou de São Caetano, você pode fazer prova nos 2 polos, tá certo? Então, se for um caso, poxa, moro em Diadema, mas eu trabalho em São Caetano, para mim é mais fácil fazer prova em São Caetano. Avisa a gente, conversa com a gente, tá certo? E faz aí o agendamento pro polo de São Caetano. Isso é possível sim, tá certo? Só avisem a gente para a gente poder te orientar. Quando nós enviarmos o link, você vai ver que tem um link para agendamento para Diadema e um link para agendamento para São Caetano. Muita atenção, muito cuidado quanto a isso, tudo bem? Olha só que interessante, isso aqui é um exemplo, observem que isso é um exemplo, isso aqui está usando datas de junho, tá? Da agenda que vocês vão receber o link, ok? Então, é só escolher um horário. Por exemplo, eu quero fazer prova de interpretação e produção de texto no dia 2/6, às 18 horas. Basta eu clicar ali em 18 horas, ele vai abrir ali o formulário para eu preencher, você preenche o formulário, tudo certinho, envia e a tua prova está agendada para as 18 horas. Ao final do preenchimento, aparece uma confirmação. Printem a confirmação, para que facilite a sua vida, para que você tenha registro. Também, quando você faz a confirmação, é enviado um e-mail confirmando que você realizou aquele agendamento para o e-mail que você cadastrou. Verifica se você recebe e tem a sua lista. Então, há várias maneiras para você controlar seus agendamentos para que você saiba para quando você agendou o quê e não se perca aí e não se prejudique com os seus próprios agendamentos. Muito importante entender isso. Horários disponíveis de Diadema são esses. Não são exatamente esses, porque não são essas datas, mas vocês vão ver que os horários estão disponíveis ali. São os horários que você pode realizar a prova, tá? Nós encerramos o portão sempre 30 minutos. Alguns dias são 15, porque às vezes que a gente encerra mais tarde, né? Depois aí do último horário. Então, segunda, quarta e sexta, nós encerramos o portão às 19h30. Terça e quinta, encerramos o portão às 20h15. Se você chegar a 20h20 no polo, você não consegue entrar. Então, fiquem atentos a isso. E aos sábados, nós encerramos o portão às 11h30, ok? Então, por favor, respeitem os horários. A equipe que está lá no polo, aplicando prova, às vezes às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, pessoal, é a equipe que entrou de manhã para imprimir prova, para se organizar, para deixar tudo pronto para receber vocês. Então, eu peço aí muito respeito à questão a isso, para que a gente tenha um período de provas tranquilo aí e organizado, tá? Vamos aí em frente, nós temos também aqui o período de provas, a agenda de provas de São Caetano, tá? Funciona da mesma maneira, você tem ali os horários disponíveis, segunda, quarta e sexta encerra às 19 horas a entrada de alunos, terça e quinta encerra às 19h45 e ao sábado também às 11h30. Poxa, cheguei no sábado a 1h da tarde, você não vai conseguir fazer prova, não vai ter ninguém lá muito provavelmente nesse horário, tá? Para agendar provas, vocês vão ter aí, primeiramente vai aparecer a semana regular. Para migrar para a semana substitutiva, poxa, olha, eu tenho aqui, um aluno da saúde, eu tenho 8 provas para fazer, vou marcar 4 para a semana regular e 4 para a substitutiva. Basta clicar naquela seta que eu coloquei bem lá no canto oposto lá em cima, onde tem as setinhas, né? Tem o hoje e as setinhas de um lado e outro. Basta clicar naquela seta que você consegue mudar de semana. No celular isso também funciona. Então fiquem atentos aí quanto a essa informação. Como funciona a agenda de provas?
Utilizamos essa agenda online como ferramenta para agendamento de provas. Essa ferramenta não é vinculada ao banco de dados da Unip e os nomes das disciplinas não estão salvos. Os nomes das disciplinas devem ser adicionados manualmente pelos alunos, por isso a importância da lista. E respeitar um agendamento por horário. Gente, se você agenda lá numa linha só 3, 4 disciplinas, é complicado, porque você não vai ficar 1 hora fazendo 3, 4 provas. Tá? Essa agenda, ela serve não só para que a gente deixe as provas prontas, mas para eu saber quantas pessoas vão estar no polo em cada horário. Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Você chega no polo fazer a prova e não tem aonde você sentar. A sala está cheia demais e você não consegue, não tem lugar para você fazer a prova. Você vai falar, poxa vida, que polo desorganizado, né? Porém, há alunos que vão lá e fazem 3 agendamentos numa linha só. E ocupam um lugar que eles ocupariam, supostamente, pelo cálculo da agenda, por 1 hora, por 3, 4 horas. Então é isso que causa. Por isso que eu sempre falo, nossa organização depende da organização de vocês. É um agendamento por horário, um agendamento por prova, ok? Para que você possa ocupar a sua carteira num período previsto. Poxa, eu posso fazer 3 provas no mesmo dia? Não há problema. Faça 3 agendamentos para o mesmo dia seguidos e você vai sentar ali no polo e vai fazer as suas provas, não tem problema algum, ok? Mas respeitem essa informação, ok? Outra coisa muito importante, as agendas serão fechadas às 8h30 da manhã de cada dia para impressão e organização das provas, com exceção da agenda de sábado, que será fechada na sexta-feira às 14 horas. Pessoal, às vezes nós temos aí 300 provas para aplicar num dia, ok? Então, se a gente não fecha a agenda cedo, para que a gente possa imprimir, organizar e deixar em ordem, para que quando vocês cheguem as provas estejam prontas, né? É mais uma coisa, você vai chegar, poxa, que polo desorganizado, cadê minhas provas? Agendei para quê então, né? Então, a gente fecha a agenda de manhã e a gente não permite que faça agendamento pelo WhatsApp. Ah, pode, agenda uma prova para mim, dá para você imprimir? Gente, não dá. E não é porque é uma questão que a gente quer ser chato, você entendeu? Se a gente não se organiza, a gente acaba se perdendo. E se a gente se perde, os alunos falam, poxa, vocês não se organizaram. Então, uma coisa depende da outra, tá? Portanto, faça seus agendamentos com antecedência. Não adianta chegar às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e falar, a agenda fechou. Eu queria fazer uma prova hoje, que a gente não libera, tá? Então, fiquem aí espertos quanto a essa questão de agendamento para que vocês não percam em data, não percam o horário de agendamento, tudo bem? Seguindo em frente, leiam as instruções da mensagem com link de agendamento. Leia as instruções da página inicial da agenda pelo menos uma vez. Gente, a gente vai mandar mensagem para vocês com link de agendamento com um monte de informação. Leia, você não vai levar 2 minutos, 3, estourando muito para ler tudo que está ali. Leia, quando você entra na agenda, existe uma lista de instruções também. Leia, essa lista de instruções será cobrada, independentemente de você ter lido ou não. Então, leia, para que você saiba o que pode e o que não pode, para que não seja uma surpresa, para que você não chegue lá e fale, poxa, Fernando, mas isso você não falou. Então, está aqui a orientação. Por favor, lembrando que nossa organização depende da organização dos alunos. Posso consultar nas provas? Não, não é permitido nenhum tipo de consulta nas provas, apenas calculadora e fórmula, quando é determinado na prova. Qualquer tipo de consulta será considerada cola e a prova será anulada e eu estou pegando pesado esse semestre quanto a isso. Então fiquem atentos, se eu pegar alguém consultando, mexendo no celular, eu vou pedir o celular. Se a pessoa insistir, eu tiro a prova, ok? O que deve estudar? A Unip não envia roteiro de estudos. A tutoria orienta que os alunos estudem todo o conteúdo disponibilizado no AVA. Então estudem livro-texto, estudem a aula, estudem os slides. Tem texto complementar? Dá uma lida para que você esteja bem preparado. Como é a prova? Isso aqui é a imagem de uma prova da parte do caderno de perguntas. Você vai receber dois conjuntos, vamos dizer assim. Um é uma folha só e o outro, às vezes, tem 3, 4 folhas, dependendo do tamanho da prova. Essa aqui é o caderno de perguntas, é onde estão as perguntas da prova, onde estão as alternativas disponíveis para cada pergunta. Isso aqui é seu. Você pode rabiscar, você pode riscar, você pode resolver toda a prova no caderno de perguntas. No final, você vai transcrever aqui para o gabarito. Muita atenção ao preenchimento do gabarito. Pintar a bolinha toda, tá? Então você não vai marcar um X, você vai preencher toda a bolinha, fechando a bolinha, não fazer X, nem deixar espaço em brancos. Não pode haver rasuras, caso erre ou rasure alguma parte, solicite um novo gabarito ao tutor de sala, ok? Muito importante, gente, como são as provas? O caderno de questões tem sempre 10 questões que podem ser 10 objetivas, teste múltipla escolha, ou 8 objetivas, teste múltipla escolha e 2 discursivas. Então, existem 2 tipos de prova, ok? As provas que têm discursivas, que no final do semestre não são comuns, ok? E essas que têm discursivas têm 8 perguntas, múltipla escolha e 2 discursivas no final, ou as provas que têm direto 10 perguntas, múltipla escolhas. Isso varia, tem gente que prefere a discursiva, tem gente que prefere a múltipla escolha, enfim. Muito importante aí, quando você vai transcrever, ter essa atenção, e muito importante assinar a folha de respostas e datar, ok? Fiquem atentos quanto a isso. Importante, ao receber a prova, o aluno deve sempre conferir seu caderno de questões e a sua folha
de respostas. Verificar se os seus dados estão corretos, nome, RA, curso e disciplina que você deseja fazer a prova, se o número da prova e o número do gabarito são os mesmos, se constam 10 questões, se as questões objetivas estão com todas as alternativas, se é permitido o uso de calculadora ou fórmulas. Pessoal, muito importante essa conferência. Recebeu a prova? Veja gabarito, veja disciplina da prova, veja se está tudo batendo, se está o seu nome, se está o seu RA, façam essa conferência. Eu tive um caso uma vez de uma aluna, duas alunas que tinham exatamente o mesmo nome, eram 4 nomes, um dos nomes do meio era diferente, os outros 3 nomes eram iguais. E ali, na correria de entrega de provas, conferimos os 2 primeiros nomes, entregamos, e era a aluna incorreta, ela fez a prova, subiu, deu problema, enfim, acaba prejudicando os alunos. Então, confiram o nome de vocês. Nós estamos ali entregando provas, às vezes, para 100 alunos no mesmo dia. Vocês, são só vocês, vão fazer 2, 3 provas, é só conferir o nome, disciplina, muito cuidado para não trocar gabarito se você estiver fazendo mais de uma prova no mesmo dia, tá certo? Seguindo em frente, preciso confirmar minha presença nas provas? Sim, é um ponto muito importante a confirmação da presença após a realização da sua prova. Traga sua carteirinha de estudante, o seu RA, sua senha, tudo anotado. Pessoal, carteirinha de estudante, imprescindível. Abram através do navegador, façam um print de tela. Pronto, está resolvido. Confirme sua presença após a realização das provas. Muita atenção no momento da confirmação. Há muitos casos que o aluno vai abrir ali a carteirinha na hora. Às vezes, quinta, sexta-feira, o sistema já está sobrecarregado, muita gente acessando, carteirinha não abre, fica o aluno parado ali um tempão, aguardando para confirmar a presença. Façam um print em casa, quando vocês estiverem no Wi-Fi, através do navegador, tragam pronto, facilita aí a vida de vocês mesmos. E tragam sua senha RA anotada. Qualquer problema com confirmação de presença com carteirinha, você consegue confirmar com a sua senha, tá certo? O que levar nas provas? Lápis, borracha, caneta preta, ponta grossa, RA e senhas anotados. E carteirinha, calculadora se necessário. Gente, por favor, evitem ir para a sala de prova com mochila, capacete. Às vezes a pessoa traz jaqueta, mochila, capacete, umas 3 bolsas junto, uma sacola. Por favor, eu peço a vocês, tragam para fazer prova o que vocês precisam fazer prova. É um momento muito importante do curso de vocês. É um momento aí de confirmar todo o conhecimento que você adquiriu. Então, assim, não se prejudiquem, não tenham lá aquele monte de coisa em volta, acaba atrapalhando vocês, atrapalha os outros alunos, entendeu? Tragam apenas o que é necessário, ok? E não traga apostila, anotação, que pode ser confundido com material de consulta e até dar um problema para vocês ao longo do período de provas, tudo bem? Na carteira, eu tenho pegado muito sério com isso com os alunos, lápis, borracha, caneta, calculadora se necessário, e é isso que tem que ter na carteira. É uma prova para todas as disciplinas ou uma prova por disciplina? A gente falou isso já, mas é uma prova por disciplina, ok? Não é uma prova única com todas as disciplinas. Dessa forma, você poderá dividir as provas entre os dias do período de provas. E depois que eu fiz a prova, gente, como é que eu sei o gabarito? Como é que eu vejo o gabarito? Após a realização das provas, em sua central de aluno no AVA, e depois em tutoriais, e depois gabaritos de provas, é onde você localiza o gabarito. Dá uma olhadinha aqui, eu fiz uma imagem, tá? Então, você clica no AVA, lá o número 1, vai aparecer aquela régua ali do AVA, que seria o número 2, clica em tutoriais, lugar esquisito do gabarito, né? E lá em cima está o gabarito de provas, tá? Muito importante destacar que o gabarito de provas é normalmente disponibilizado de 1 semana a 10 dias após a confirmação de presença da prova. Então fiquem atentos quanto a isso. Quanto vale cada prova, quanto vale cada questão? Se a sua prova tiver 10 questões objetivas, teste de múltipla escolha, cada questão vale 10, vale 1 ponto, totalizando a nota 10. As provas sempre valem 10, tá, gente? Então, se tem 10 questões de múltipla escolha, cada questãozinha vale 1 ponto. Se a sua prova tiver 8 questões de múltipla escolha e 2 discursivas, as múltiplas escolhas, as 8 questões valem 5 pontos e as discursivas valem 5 pontos. Muita atenção, às vezes o aluno vai lá, faz a prova, me entrega com a discursiva em branco. Eu falo, meu Deus do céu, metade da prova foi ali. Cada discursiva vale 2,5 pontos. Leia a prova, nem que você procure ali nas questões e tente colocar alguma coisa relacionada às questões que você não tenha certeza. Às vezes é considerado alguma coisa, mas não entregue discursiva em branco. Num caso desse, que a prova tem 8 perguntas múltipla escolha, cada pergunta múltipla escolha vale 0,625 e cada discursiva 2,5 pontos. Onde vejo a nota da minha prova? Bom, pessoal, é muito importante que depois que você faça a prova, você acompanhe, para você poder acompanhar cálculo de média, ver se você foi aprovado, se está tudo certo, se precisa refazer, fazer exame, né? Então, onde você vê a nota das provas? Na central de notas, ok? É um ícone que tem uma estrela, tanto aí no navegador do celular quanto no navegador do computador. Muito importante destacar que as disciplinas que tem prova online, lembra lá, Introdução à Educação à Distância, os estudos disciplinares e as disciplinas optativas que tem prova online, você vê a nota da prova no boletim da disciplina, tá certo? Não é em central de notas, ela não aparece em central de notas, ela vai direto do boletim para o histórico, tá certo? Seguindo em frente, gente, qualquer dúvida sobre tudo isso que eu falei, por favor,
basta apontar aí o seu celular para esse QR Code que vai levar aí para o nosso canal de atendimento no WhatsApp. Aquele mesmo WhatsApp que a gente tanto conversa, todos os alunos aí conversaram comigo em algum momento. Basta perguntar, ok? Assistam a live até o final, verifiquem, entendam, consultem o AVA de vocês ao mesmo tempo que você assiste a live para te facilitar a vida, para você poder entender o que eu estou falando. E qualquer dúvida, claro, mande mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, tá certo? A gente sabe que é um período que dá bastante dúvida, que vocês têm bastante dificuldade. Contem com a nossa orientação, contem com a nossa ajuda, estamos à disposição de vocês. Tá certo? Gente, muito obrigado por ter assistido a live. Gratidão. Tchau.